Estamos em Arcos de Valdevez e viemos conhecer um criador de vacas cachenas. Obrigada por nos ter recebido. Pode-nos contar um pouco da sua história e o que faz? Antes de mais, o prazer é meu em tê-los cá. Eu sou, para além de produtor de raça cachena, também tenho um estabelecimento comercial, que é o Talho das Choças, que é uma casa centenária. Comigo é a quinta geração a dar continuidade a esta casa, e também aproveito para lhes dizer um bocadinho a história das Choças. As Choças, o nome Choças deriva de uma passagem por Dom Afonso Henriques por esta localidade, onde ele acampou aqui com as suas tropas para o tal reencontro de Valdevez, do qual deu origem ao país que nós todos temos e nos orgulhamos, que é Portugal. E como os habitantes locais viviam numas casas de como, ele chamou aquelas casas as Choças, e por isso ficou o nome Choças. E o talho também é o Talho das Choças. Como é que começou neste mundo da produção? Olha, eu não tinha nenhuma atividade. E assim, os meus pais sempre tiveram animais, os meus avós, e eu recordo muito isso na minha infância, só que houve um determinado momento da minha vida que eu optei por outra atividade, mas que estava ligada à agricultura, e eu trabalhava na Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez, no extinto ADS, que era a entidade que fazia o controle sanitário no efetivo bovino, caprino e ovino do Concelho de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. E eu fui-me aproximando dos animais, gostar, e gostei do que fazia. E depois esta situação surgiu porquê? Este negócio é um negócio de família, e os meus sogros puseram esta situação em casa. Quem é que de vocês quer continuar com o talho? A minha esposa tem outra atividade profissional, o meu cunhado também tem outra atividade profissional, e eu achava que o trabalho que eu desempenhava naquele momento, que mais tarde poderia ser um trabalho mais destinado a médicos veterinários. E eu, como não tinha apetências de médico veterinário, então eu optei por ficar eu com o negócio de família, uma vez que eu também tinha o privilégio de conhecer os produtores e as explorações que tinham a classificação sanitária melhor e a menos boa, e isso foi um alavanco muito forte para eu continuar a dar continuidade a este negócio. Porquê que escolheu vacas cachenas e não outra raça? Olha, as vacas cachenas têm um sentido, têm um valor sentimental para mim profundo, porque o meu pai é de uma zona, infelizmente já não está cá, que se chama Cabreiro, que é uma freguesia aqui próxima, e eu sempre que ia visitar a minha avó, ela tinha as tais vacas cachenas, e foi com essas vacas que ela conseguiu criar o meu pai e o meu tio, porque foram os animais que se adaptaram à diversidade da serra, e ela falava daqueles animais com um sentido profundo mesmo de gratidão, porque foram eles que ajudaram a que nos momentos difíceis ela conseguisse ter um bocadinho de leite, conseguisse fazer um bocadinho de manteiga e conseguisse vender uma cria para poder governar a casa. E eu, quando comecei a ter uma idade maior e pensando mais nos meus antepassados, eu jurei a mim próprio que enquanto eu fosse vivo, tivesse forças, e essa raça que nunca ia desaparecer, porque isto também é um contributo e uma homenagem que eu presto à minha família. Bem, que ferramentas ou métodos considera indispensáveis no seu dia-a-dia? Olha, o maior método é a vontade e o remar contra a maré. O que é remar contra a maré? Quando nós olhamos para estas localidades, cada vez estão mais despovoadas, e eu acredito aqui, invisto neste território, mantenho a minha atividade neste território e mantenho os afazeres das pessoas que já não estão cá. E eu não me dou mal com isso, porque graças a Deus temos clientes dos vários pontos do país que procuram um produto genuíno e um produto diferente, e só com estes animais e com estes métodos tradicionais, sem os alterar, é que nós conseguimos ter um produto diferente do que nós temos no mercado. E isto não só estamos a preservar uma raça, como estamos a preservar a beleza natural,
o ar puro, a biodiversidade, o ambiente. No fundo, a minha atividade é uma atividade que é benéfica para nós todos. Por exemplo, o oxigênio que nós respiramos deriva das florestas. Nós, ao mantemos estas atividades, estamos a contribuir para que haja menos incêndios, para que nós tenhamos mais ar puro. No fundo, eu sinto-me muito feliz no que faço, porque é um trabalho comunitário que é para o bem de todos. Qual é a parte mais importante no planeamento do seu trabalho? A parte mais importante é nós percebermos e organizarmos o nosso método de trabalho, respeitando sempre as essências dos animais, não alterar geneticamente, não adicionar alimentos que os façam crescer mais rápido. Esse é o grande segredo e esse é o grande planeamento. E eu para ter um animal, por exemplo, uma vaca, por exemplo, cachena, adulta, de boa qualidade, demora 8 anos. E é isso que nós temos que ter noção. Por exemplo, algumas vezes os produtos têm um valor mais caro porque há determinados parâmetros que nós temos que respeitar. E esse é que é a essência, esse é que é o planeamento melhor, é não alterar e respeitarmos sempre os timings e os prazos sem os alterar, porque se eu alterar, imagina, independentemente de ser a raça cachena, se eu alterar, se eu alimentar de forma com compostos, não é por ser a raça cachena que vai ter uma carne melhor. Agora, se o animal tiver o privilégio de andar em liberdade, em pleno Parque Nacional de Peneda de Gerês, está a comer gesta, está a comer urze, carqueja, isto são plantas riquíssimas que nos dão, a carne vai ter determinados componentes que mais nenhuma carne consegue ter, porque a carne é o que o animal come. Isso é que é a essência, isso é que é a diferença. Qual é o maior desafio que já enfrentou? O maior desafio que eu enfrento diariamente é que, olha, eu vou-lhes explicar. De 3 em 3 dias toca o sino e morre uma pessoa. De 15 em 15 anos nasce uma criança. E eu ainda acredito nesta terra e neste local para sobreviver. O maior desafio e o que mais me amedronta é a desertificação constante que acontece nestas localidades. O que o inspirou para fazer este trabalho? Como lhe disse, o que me inspirou foi sempre a vontade de nunca negar as minhas origens, nem os meus antepassados, e seguir o legado deles. Como vê a sua área a evoluir nos próximos anos? Olha, a minha área a evoluir nos próximos anos tem que haver... E é uma situação muito complexa eu falar dela, porque num local onde a desertificação é muito acentuada, as perspectivas de futuro são complicadas e eu temo que, por exemplo, um dia este negócio seja fechado. Porque nós temos que sensibilizar vocês e as pessoas mais jovens para esta temática das raças, do ambiente, das questões climatéricas que estamos todos os anos a ver que estão a alterar-se por completo. Só que a ciência, o avanço tecnológico é importante, mas esses vocacionam-se para números, percebe? E então nós alteramos tudo para ter as coisas mais fáceis, as melhores comunidades, e isso bem entra em contrassenso com este método, percebe? Porque, por exemplo, imagine, se alguém disser, olha, você para ter uma carne de excelência adulta tem que esperar 8 anos, a pessoa desiste, diz, o quê? 8 anos? Então eu não quero, eu vou ao supermercado, tenho carne, pá, um frango faz-se em 20 dias, percebe? E é isso que nós temos que sensibilizar, e eu até acredito que esta atividade, nomeadamente, por exemplo, estamos a falar da raça cachena, mas eu acho que a agricultura, em toda a agricultura, desde as raças, desde as plantas, devia ser incutida nas escolas, em tenra idade, para que as pessoas cresçam e percebam como é que se faz a agricultura bem feita e como é que se deve valorizar e preservar os produtos, porque se nós não incentivarmos isso nas escolas, isto não vai ter
no futuro isto vai acabar por desaparecer. E há uma coisa que me preocupa ainda muito mais. Nós outro dia tivemos um apagão e ficou todo mundo preocupado e correu todo mundo para o supermercado. Nós temos os melhores programas informáticos do mundo, mas não há ninguém que vá comer notas nem programas informáticos. Nós só vamos comer o que a terra nos dá. E nós devemos ser preparados para perceber, numa questão de uma extrema, como é que nós conseguimos sobreviver com o que temos, como faziam há 100 anos. Nós podemos nunca precisar disto, mas temos que estar preparados se alguma coisa de errado acontecer, como é que nós vamos sobreviver. Isso é muito importante, isso acho que é um tema que deve ser pensado no futuro. É tudo. Obrigada por nos ter